pastor, uma apostila. A irmã do Monte Castelo, né? E ele só não sei de que igreja. Batista Vilas Boas. Vilas Boas? Pastor Raiz. Hã? Pastor Raiz. Ah, sei, lá do irmão Natan, né? É, do irmão Natan. Ah, sei. Muito bem, vamos fazer uma oração então, né? Vamos começar. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esse dia. Queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar. Queremos pedir a Deus que o seu Santo Espírito esteja, ó Deus, nos ajudando a entender os seus ensinamentos, a sua palavra, Deus, para que a cada dia nós possamos crescer e desenvolver. Abençoe essa aula de uma forma muito especial, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar pelos alunos, embora os alunos falam um pouquinho de cada um deles, né? A irmã foi embora, a gente conhece um pouco. Pastor, como se pronuncia o nome do pastor mesmo? Timothy, mas pode falar Timothy. Timothy? Mas o nome é Timothy. Legal. Timothy. Pode falar Timothy, porque TH para vocês, os brasileiros são uma praga para pronunciar certo em inglês. E o pastor de que igreja que é? Nós estamos na Santa Miriam no Ministério Batista Casa Calvário. Nós estamos plantando a igreja. Tem um terreno no Ribeira Park onde vai ser a igreja. O portão foi roubado no início do ano, tem muro. A situação está precária lá. Antes nós fazemos outras coisas, tem que resolver isso. Então, por favor, ora por nós. Minha irmã, é marido dela, é filho dele, está indo aqui no julho por 10 dias para fazer alguma coisa. Então, tem que resolver a entrada de terreno no Ribeira Park, perto do Santa Miriam, antes de chegar por Deus quiser. Amém. Vamos orar, né? Obrigado. Muito bem. E aí, irmã? Sou a Adriana, nossa igreja de Monte Castelo, esposa do Ricardo. Vocês já estão tomando conta da igreja, né? Isso, Ricardo à frente da igreja. Vocês sempre foram de lá? Sempre fomos de lá. Tanto ele quanto eu sempre fui. Eu fui à igreja desde pequena, desde os 6, 7 anos eu frequento lá. Me converti com 13 anos e lá estou. Que bom. É difícil encontrar, às vezes, pessoas que começam na igreja, passam a juventude e continuam, né? Normalmente, alguns começam na igreja e depois a juventude acaba... Assim, não foi assim. Uma visitada, né? Exatamente constante, né? Como deveria ser, como o meu pensamento de hoje, mas no período da adolescência, 15, 16 anos, eu dei uma afastada, assim, mas não foi nada assim. Não estou falando de mundo, não tô falando de mundo assim, pro mundão. Às vezes o jovem acaba mudando de igreja, né? Não que você. Muito bem. E a irmã também é de lá. Milena, Monte E a irmã realiza algum ministério? Eu sou de igreja. Uma excelente tarefa, né? Uma excelente tarefa, né? Que joia. E o nome do irmão? Lucas. Seu nome é mais fácil de decorar, né? Lucas. Lucas, obrigado, pastor. Isso, agora é mais fácil. Lucas. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor César, sou o pastor do pastor Sebastião, na primeira igreja bíblica aqui em Campo Grande, lá no bairro Universitário. Estamos trabalhando com o pastor Sebastião e sou casado, tenho 2 filhas. O nome dela, uma se chama Sara, a outra se chama Rebeca. O nome da minha esposa é Daiane. Trabalhamos com jovens no sábado e nos finais de semana nós ajudamos o pastor com pregações e mensagens e tudo mais. Muito bem. Nossa aula não vai ser difícil.
Se alguém ficou com medo, não vai ser difícil, tá? O objetivo da matéria em si é que os irmãos aprendam e o maior objetivo em si é que os irmãos aqui, quando saírem daqui, saibam fazer uma boa interpretação do texto bíblico, porque é isso que significa hermenêutica, é a arte de interpretar textos bíblicos, não é? E por falta de uma boa interpretação sadia, saudável da palavra de Deus, uma boa interpretação bíblica, que às vezes acaba saindo doutrinas erradas, heresias, né? Então, é por isso que essa matéria em si, ela é muito importante para os líderes da igreja, para todos aqueles que desejam servir a Deus de uma forma mais excelente. O bom dessa matéria é que ela é uma matéria mais técnica e ela não vou exigir muito dos irmãos. Semestre passado nós tivemos profetas e poetas. Aí estamos todos os poetas, todos os profetas menores e os profetas maiores. Era uma aula num livro. E aí então corria muito. Mas agora essa daqui vai ser mais light, né? Tudo bem então. Vamos começar a ler então a apostila como nosso base, nosso ensino. Começa dando para nós, irmã Adriana. Aqui da série, né? Isso. Hermenêutica, regras de interpretação das Sagradas Escrituras. Dr. E. Lounge, fecundo e prestigioso professor da Bíblia na língua espanhola, é conhecido no mundo evangélico e no mundo das letras por sua erudição e suas publicações. Além das línguas em que a Bíblia foi originalmente escrita, o professor Lounge dominava vários idiomas modernos e vários dialetos falados no arquipélago das Filipinas. A editora Vida tem a grata satisfação de apresentar aos seus leitores essa edição de hermenêutica de grande necessidade entre o povo de língua portuguesa. Hermenêutica por E. Lounge é uma obra de grande utilidade, não somente para pastores e evangelistas, mas também para todo crente que seja um zeloso estudante da Bíblia. Pode continuar. Importância do seu estudo. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Porém, quantos pregadores há que nem de nome a conhecem? E que é, pois, a hermenêutica? A arte de interpretar textos, responde o dicionário. Porém, a hermenêutica, do grego hermeneveno, interpretar, da qual nos ocupamos, forma parte da teologia exegética, ou seja, a que trata da reta inteligência e interpretação das escrituras bíblicas. Até aqui. Eu costumo, nas próprias aulas, já indicando para os irmãos o que é importante os irmãos decorar, fixar na mente, e aí tudo aquilo que normalmente eu acabo falando que é importante, normalmente ela acaba caindo na prova. Então, a definição de hermenêutica, ela é algo já muito importante. E o mais interessante de tudo isso é que fala sobre uma interpretação inteligente das Sagradas Escrituras, no final, não é? Sim. Hoje, o que mais acontece no mundo religioso é uma interpretação de uma forma mística, não é? Principalmente em igrejas pentecostais, o que acaba acontecendo é que há uma interpretação como se fosse algo místico e assim, a palavra mistério, né? O pessoal fala mistério, algo oculto, eles acabam assim levando isso muito a sério, quando na verdade a palavra de Deus ela foi escrita de uma forma racional, não de uma forma mística. Vamos ler Mateus, quero só dar alguns exemplos para os irmãos. Mateus 16,
Vamos ler Mateus 16. Mateus 16, deixa eu ver se é o versículo que é. Mateus 16, 13. Lê para nós, irmão Lucas, até o verso 20, por favor. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Continua até hoje. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Muito bem. O que normalmente acontece com esse texto aqui? As pessoas falam que a igreja o Pedro é a tocha que vai a igreja se construir. Essa é a interpretação que a Igreja Católica faz, de que quando Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus, então Deus disse: olha, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, mas essa pedra é a afirmação dele. Cristo é a pedra principal, Cristo é a pedra angular da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, a fundação principal. Só que aí uma má interpretação do texto aponta que Pedro é essa edificação, né? E aí coloca Pedro como o principal da igreja católica e toda aquelas coisas que eles acabam adjetivos dando para Pedro, né? Isso daqui é um exemplo do quê? De uma má interpretação do texto bíblico. E não só esses, mas outros. É interessante pensar sobre isso, porque é uma das coisas que mais acontece hoje, é isso. E quando alguém não conhece a palavra de Deus, não só conhecer de letra, mas conhecer de contexto, conhecer de ensino, vai levar as pessoas a cometer erros e principalmente levar a igreja também a pensar de forma errada. E é muito sério isso, porque uma vez que as pessoas são difíceis de colocar um pensamento nela. Quando coloca, ela demora também muito tempo para se tirar da mente. Se você ensinar algo errado, ela vai ficar com aquele erro na mente. E até ela entender, ou até alguém ensinar para ela de que aquilo que ela aprendeu é errado, vai demorar muito tempo. E outra coisa interessante é que muitos católicos preferem morrer pela aquilo que foi ensinado por uma mentira em relação à palavra de Deus, do que você chegar, por exemplo, e falar assim: olha, Deus não aprova a adoração a ídolos. Não é? Você chega para um católico e fala assim: ó, Deus não aprova a adoração a ídolos. Mas porque ele foi ensinado, ele foi inculcado há muito tempo de que deveria adorar várias imagens, ele fica aquilo na mente, e qualquer outro tipo de ensinamento que venha contra isso, ele acaba o quê? Bloqueando, né? Ele acaba não aceitando. Então, esse é um dos exemplos que eu queria dar para os irmãos. Hermenêutica é a arte de interpretar textos de uma forma inteligente da palavra de Deus. Em Romanos 12, Romanos 12, 1 e 2 fala assim, o apóstolo Paulo falando: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso significa que
não só o nosso culto, ele deve ser racional, mas a nossa forma de compreender a palavra de Deus, ela também é de forma racional. A fé não é um passo no escuro. A fé, ela é baseada na palavra de Deus. A fé, ela é baseada na palavra de Deus e nas promessas que Deus faz. Então, muitas pessoas acabam cometendo erro por causa disso, né? Muitas pessoas em muitas igrejas, não sei quantos acabam acompanhando pela internet, tá meio que virando moda algumas pessoas fazer culto, e aí as pessoas começam do nada a girar, você já viu? As pessoas começam a rodar, começam a falar em línguas e caem no chão, ou às vezes um pastor pega o terno e passa por cima das pessoas, as pessoas começam a cair, e alguns choram, alguns permitem. Como foi o culto? Foi uma bênção. O que você entendeu? O que edificou a sua vida? Olha, a mensagem foi, esse final de semana foi maravilhoso. Falou em línguas, o pastor revelou, e o anjo subiu, o anjo desceu. Tá aí, o que você aprendeu? E qual foi o texto bíblico que foi ensinado? Olha, foi bom, mas sabe que eu não lembro? Vocês percebem então que não há uma prestação de cultos de uma forma racional, de uma forma inteligente e principalmente em relação à palavra de Deus. E a hermenêutica, ela vem dizer que tudo isso, deve ser feito de uma forma sistemática e totalmente diferente. Eu quero dar outro exemplo para os irmãos. Vamos lá em Atos. Alguém aqui já ouviu falar sobre língua estranha? Alguém aqui já ouviu falar em língua estranha? Hã? Não. No contexto só é coisa de novela, né? Pensar nas línguas, assim, mas não de falar de... Atos 2. Lê para nós aqui, pelo menos, Milena. Eu vou tentar decorar o nome dos irmãos, tá? Milena. Os irmãos já conhecem esse texto, né? Você conhece, irmão Lucas? Não? É a descida do Pentecoste, né? Lê para nós então, irmã Milena, até o verso 13, do 1 ao verso, do capítulo 2, versículo 1 até o 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, Imeus, Elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Pontos, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão cheios de moço. Aqui tem outro texto que também ocorre uma interpretação errada, né? O ato de falar em línguas. Eu acho interessante o
o versículo 9, porque ele fala, a irmã disse na própria versão da finalzinho do versículo 8, na sua própria língua, você falou, né? A sua versão. Na própria língua. A minha versão diz na sua própria língua materna. E aqui há várias religiões não, há várias culturas, línguas, não é? O que é necessário para se ter uma língua? Uma língua falada? Estudo. E para ter estudo precisa ter o quê? Uma estrutura gramatical, não é? Precisa ter uma estrutura gramatical. E o versículo 6, ele fala assim, ó, porque quando pois se fez ouvir aquela voz, foi multidão que possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, qual a interpretação correta do ato de falar em línguas, então? Porque os pentecostais falam que o ato de falar em línguas é você balbuciar palavras. E aí alguém pergunta assim, mas que língua é essa? Aí o pessoal fala, é uma língua estranha. Mas uma língua estranha? Aí, mas para ter uma língua, para ser uma língua, ela tem que ser estudada, né? Ela pode ser aprendida. E para ela ser aprendida, ela precisa de uma estrutura gramatical, ela precisa de ter provérbios, ela precisa ter pronomes, ela precisa ter as vocais e vogais e tudo mais, né? E o que o pessoal fala não é uma língua que dá para se aprender. E aí eles usam assim, olha, então isso é uma língua estranha, é a língua do céu. Qual que é a interpretação correta, então, irmã Adriana? Isso. Do ato de falar em língua. O que é falar em línguas? Falar em línguas eles falaram no idioma que cada um entendeu. Então, por exemplo, se o pastor Timothy falasse agora em inglês, todos nós entenderíamos em português. E foi o que aconteceu ali. Eles estavam falando, mas cada povo, cada língua, cada cultura que estava ali presente ouviu falar na sua própria língua. E compreendeu o que eles estavam falando. Muito bem. Essa é a interpretação correta do texto. O ato de falar em línguas aqui no texto depois do versículo 11 fala assim, tanto judeus como prosílitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então Deus reuniu vários povos, várias línguas, várias culturas, e a mensagem da salvação estava sendo transmitida, e cada um, mesmo sem conhecer a língua do outro, Deus fez com que ele pudesse compreender a mensagem da salvação. A mensagem da salvação. Eu posso perguntar alguma coisa para o pastor, por favor? Porque eu estou agitado de falar. O senhor está falando que o dom das línguas, no Atos 2, é a mesma manifestação do dom das línguas que está explicado no 1 Coríntios 14? Não, vamos chegar lá. Nós estamos falando da interpretação desse texto aqui. Eu não estou dizendo que... Volta a pergunta do irmão. O manifestação das línguas no Atos 2, se o senhor está falando isso é como o dom das línguas funciona na Bíblia inteira, porque no 1 Coríntios 14 o dom das línguas não funciona da mesma maneira do Atos 2, porque precisam de intérprete. Então eles não precisavam de intérprete aqui nos Atos 2. Então a manifestação dos dons das línguas pelo texto, pelo meu entendimento, foi diferente nos dois lugares. O que está ocorrendo aqui, o que eu estou querendo... Vamos por ver o ponto, depois eu vou chegar no que o irmão perguntou. O que
primeiro ponto, que o dom de línguas, o falar em línguas, não é um balbuciar de palavras sem sentidos. Esse é o primeiro ponto. E as línguas, o outro ponto é, a língua, ela pode ser estudada, ela pode ser entendida, ela pode ser interpretada. E nesse caso aqui não houve interpretação, mas todos entendiam na sua própria língua os ensinamentos que estavam sendo feitos e principalmente as grandezas de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Agora, há outros textos que, lá em 1 Coríntios, que fala que se alguém falar em línguas, tem que ter uma interpretação daquilo que está sendo falado. Por quê? Porque primeiro está dentro da igreja de Coríntios. E o objetivo é que tenha a edificação da igreja. Quando nós lemos o capítulo, ele fala assim: tudo seja feito com ordem e com decência, e seja feito para a edificação da igreja. Agora, uma coisa é o dom de língua em Atos, que está transmitindo salvação. Uma coisa é o ato de língua ser usado na igreja de Coríntios para a edificação, ou seja, ensinamentos. Está conseguindo fazer a diferença? Em Atos 2 houve uma interpretação para se falar da salvação. Não havia necessidade não houve um intérprete. Em Coríntios está dentro de uma igreja e não é mais salvação. O assunto em si da língua não é mais salvação, mas sim ensinos doutrinários. E aí o que está acontecendo? As pessoas começaram a falar, mas não havia interpretação. Então o apóstolo Paulo falou assim: se há o dom de línguas, tudo bem, que seja feito com ordem e com decência, que seja feito, que fale um ou dois, no máximo três, e que haja uma interpretação. Então ali está dizendo a respeito de ensinamentos. Está dizendo de ensinamentos. E não há. Agora, o outro cerne do texto é o seguinte: para que eu vou falar alemão para os irmãos, sendo que vocês entendem português? Então, era isso que estava acontecendo. O pessoal estava querendo falar em línguas como uma demonstração de espiritualidade. Sim. Mas, na verdade, a igreja em si, se analisar todos os capítulos, é uma igreja que tinha muitos problemas carnais. E aí queria se colocar isso como um sinal de espiritualidade. Mas aí o apóstolo Paulo vem e fala assim: olha, se vocês querem falar, tudo bem, então vamos colocar uma ordem, uma decência nisso, que haja uma interpretação, porque se eu falar e os irmãos não entenderem, então o apóstolo Paulo fala assim: eu prefiro falar 5 palavras e os irmãos entenderem, do que 5.000 palavras e vocês não entenderem nada. Entendeu? Mas vamos adiante. Vou responder a pergunta do irmão? Sim, a manifestação dos dons das línguas, no Atos 2, não é mesmo com som, não manifestam do mesmo jeito que estava no 1 Coríntios 14. É diferente. Sim. Sim, tá bom. Diferente. Muito bem. Vamos voltar para a apostila então. Leia o segundo parágrafo. Continua lendo para nós o segundo parágrafo, irmã. O apóstolo Pedro admite, falando nas Escrituras, que entre as do Novo Testamento há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, as do Antigo, para a própria destruição deles, e para maior desgraça e calamidade, quando estes ignorantes dos conhecimentos hermenêuticos se apresentam como doutos, torcendo as Escrituras para provar seus erros, arrastam consigo multidões da perdição. Muito bem. Uma das coisas, obrigado, irmão. Um dos ensinamentos que eles acabam tendo dificuldade de se entender é sobre a salvação, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre salvação pela fé. E o livro de Tiago acaba falando de que a salvação ou as boas obras é um resultado da fé. Porque, acho que é 3,18, fala assim:
eu tenho obras, tu tem fé. Mostra a minha fé, mostra a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Algumas pessoas têm dificuldade de 2,18 mesmo. Mas alguém, Tiago 2,18, mas alguém dirá: tu tem fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Os dois ensinamentos, em resumo, é que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Porém, as boas obras não salvam, mas é um resultado da fé que nós temos em Cristo. Serão os frutos. São os frutos. A Igreja Católica fala assim: olha, para você ser salvo, você precisa fazer boas obras. Os Espíritos também. Você precisa fazer boas obras, para praticar caridade, ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Você precisa fazer alguma coisa para ganhar a sua salvação. E aí o apóstolo Paulo fala assim: olha, não, as boas obras não vai te salvar. O que vai te salvar é a sua fé no sacrifício de Cristo Jesus. E aí Tiago fala assim: porém, as boas obras é um resultado de que você é salvo em Cristo Jesus. Porque uma vez que você está habitado por um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, num processo natural você vai acabar externando esse amor. No processo natural você vai acabar derramando misericórdia, derramando graça sobre a vida de outras pessoas, assim como Deus fez. Então, nós não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras mostram que nós temos o amor de Deus em nosso coração. Então, esse também é uma das outras interpretações bíblicas que alguns acabam tendo dificuldade. Então, a fé, a salvação, ela é alcançada unicamente pelo sacrifício de Cristo Jesus, quando nós aceitamos de forma gratuita, pela fé. Porque se a salvação fosse por boas obras, não precisava Cristo morrer, não é verdade? Era só o Lucas falar assim: não, eu vou ser bom, vou fazer bondade. A irmã Adriana também: nossa, desde criança eu vou ser uma boa filha, vou ajudar minha mãe, vou ajudar minhas vizinhas. E aí cada um começa a praticar a bondade em si. Só que alguém consegue ser bom 100%? Alguém consegue ser bom 100%? Um homem por si mesmo? Consegue ser bom 100%? Eu acho que nós não conseguimos 1%. Eu acho que só Jesus é bom. Então nós conseguimos, não, Ele conseguimos dentro de nós. Ninguém consegue ser bom. Ninguém consegue ser bom. Muitas pessoas acham que são bons, falam assim: olha, não mato, não roubo, não fumo, não uso droga, não faço mal para ninguém, então eu sou uma boa pessoa. Só que essa bondade não vai salvar ninguém, né? Só que essa bondade não é suficiente para alcançar a salvação. E aí Efésios 2:8-9 fala que só pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse de obras, aí a irmã Milena ia chegar: não, eu fiz mais obras que a irmã Adriana, olha lá. Né? Aí quem sabe o Lucas falou: não, eu fiz mais obras que o meu vizinho. E aí cada um ia começar a se vangloriar, né? Mas isso não é o suficiente. Tudo bem, vamos ir então. Continua lendo para nós, irmã. As ignorantes, prepensos, doutos, sempre se têm constituído em falsos, desde os falsos profetas da antiguidade até os papistas da era cristã e os proselitas de hoje. E qualquer pregador que ignora essa importante ciência se encontrará muitas vezes perplexo,
e cairá facilmente no erro de Balaão e na contradição de Coré. A arma principal dos soldados de Cristo é a Escritura. E se desconhece o valor e ignora o seu uso legítimo, que soldado será? Interessante, né? Pensar sobre isso, porque os irmãos lembram da história de Balaão? O menino de Balaão foi um profeta que foi comprado pelos inimigos para profetizar contra Israel, né? E aí ele pegou a sua mula e foi profetizar contra Israel, sendo comprado. E aí no meio do caminho a mula parou e não queria andar mais, né? E aí batia, puxava e a mula não saía do lugar. E aí chegou um certo tempo que Deus usou a mula e falou: você não está vendo que ali tem um anjo, se eu passar ele vai te ferir? Não é? Então a primeira vez que uma mula falou com um homem, né? Então, falando para nós assim, é que a ignorância vai nos levar a erro. A ignorância bíblica vai nos levar a erro na nossa vida cristã, na nossa vida pessoal e também na nossa vida ministerial. Mas se nós buscarmos o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, de uma forma inteligente, de uma forma entendível, de uma forma racional, Deus vai falar conosco e aí nós vamos ter convicção daquilo que é certo, né? Às vezes, muitas pessoas se perguntam assim, né? Como que eu posso descobrir a vontade de Deus, né? Algumas pessoas pensam no futuro, né? Eu tenho sonhos, eu tenho projetos e é mesmo. Então, para quem que é essa promessa? O povo de Israel. Então, essa promessa de terras, de conquista, é para o povo de Israel, não é para a igreja, não é para a igreja. É por isso que nós somos, ou pelo menos cremos no Ministério Bíblico, tendo dispensacionalismo, não sei se eu pronunciei certo, mas é crer de que Deus trabalha de uma forma diferente em cada dispensação e trabalha diferente com cada povo. Por exemplo, Deus trabalhou de uma forma com Israel, mas hoje Deus não trabalha da mesma forma com a igreja. Teve o período da lei, nós estamos vendo o período da igreja, o período da graça, né? Tem tá ali, ó. Está ali no nosso quadro ali. O primeiro período ali foi o período da inocência, né? Que Adão e Eva andavam nus pelo jardim, não conheciam o que era mal, né? A primeira dispensação da inocência, e para eles estava tudo normal, comia fruta e tal. E aí depois depois que eles comeram o fruto do conhecimento do bem e mal, pecaram contra Deus, aí veio o segundo período, o período da consciência. Aí eles passaram: nossa, nós estamos sem roupa, vamos se vestir, não é? E aí eles consciência do pecado. Aí depois veio a Torre de Babel, o período do governo humano, não é? E aí foi indo. E aí depois vem o período patriarcal, aí depois vem o período da lei, e aí tem o período da graça, onde aí está a igreja. Aí depois do arrebatamento da igreja começa o período da grande tribulação, 7 anos, né? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, e aí depois tem o quê? Tem o período do milênio, aí depois do milênio tem a eternidade. Então, nós acreditamos em que Deus trabalha com o seu povo de uma forma diferente em cada dispensação. E aí entra essa interpretação desse texto, né? Deus falou que a promessa de terras seria para o povo de Israel, não seria para o povo da igreja. E as nossas garantias estão todas lá nos céus, né? Ruas de ouro, galardões,
salvação, né? Deus foi preparar um lugar para nós, na casa do meu pai há muitas moradas, tudo isso está lá no céu. Aqui na terra, espiritualmente, nós não temos, como igreja, nós não temos nenhuma promessa, a não ser do Consolador, a não ser da salvação, não é? Então, todas as promessas para a igreja estão lá no céu. Aqui na terra nós passaremos por muitas aflições e aí nós temos que ter bom ânimo. Alguém já fez escatologia aqui? Ou Daniel? Ou Apocalipse? Alguém já fez aqui? Estou falando muito rápido, Aqui não. Aqui não, o pastor já tinha feito. Você conhecia já uma dessas matérias, ou Apocalipse, Daniel, ou escatologia, doutrina dos últimos tempos? Só do acampamento que eu fui, que era esse tema, mas também foi bem rápido. Legal. Então vamos lá. Então, quando você lê um texto, você tem que entender para quem foi escrito aquele texto, que período que está aquele texto, qual o contexto desse texto, porque aí vai te ajudar a fazer uma interpretação correta da palavra de Deus. Por exemplo, o livro de Tiago, Tiago, servo de Deus, o verso 1, Tiago 1, fala assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, o livro de Tiago foi escrito para o povo da igreja que estava o quê? Na dispersão, a 12 tribos. Depois que o pessoal aceitaram a Cristo, aí começou a perseguição em Jerusalém, não é? E aí os cristãos foram todos o quê? Esparramados. Aí Tiago pega, como um dos líderes da igreja, vem, escreve uma carta para eles, olha, consolando a eles a vida cristã, não é? E é por isso que ele começa: meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria ao passar por várias provações. Quer dizer, esses irmãos estavam passando por várias provações, longe da sua família, longe dos seus conhecidos, longe dos seus comércios, longe de tudo. E aí, então ele escreve essa carta para esses irmãos. E não só a carta de Tiago, mas Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro e Judas, né, foram escritas para esses irmãos que estavam dispersos, todos os cristãos da igreja primitiva que estavam dispersos. Os irmãos estão entendendo a importância de saber, quando você lê um texto, para quem foi escrito isso? Para quem foi escrito isso? Porque se você não tiver noção disso, você vai acabar aplicando coisas ou ensinando lições que não é para a igreja ou que é para o povo de Israel. Pastor, aqui no Brasil, nas igrejas que vocês frequentam, é comum para a pessoa identificar a dispensação onde o texto está. Por exemplo, o meu pai, ele fez um estudo, colocou no vídeo tudo isso aqui. Então eu entendi. Muitos meus amigos não concordam com esse sistema de interpretação. Mas eu não conheço muitas pessoas que falam: esse texto está, por exemplo, no promessa, ou no graça, ou no lei, ou que tem facilidade de fazer isso. É comum para as pessoas, tipo, vocês têm hábito de ter condições de colocar o texto uma dispensação ou no outro, entende? Ou não? Vocês entenderam a pergunta dele? É interessante porque deveria ser um hábito para nós, né? O que nós estamos querendo enfatizar é que alguns textos bíblicos têm destinatários específicos. Sim. E mesmo que alguns irmãos não tenham talvez as matérias que nós estamos mencionando, quando for fazer uma interpretação do texto, tem que saber que esse texto ele foi direcionado a um povo, a uma pessoa. E se você não souber identificar em qual período está ou para quem foi escrito, você vai cometer um erro doutrinário. Por exemplo,
no livro de Apocalipse fala assim: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Entende? Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aí eu pergunto para a Milena: a salvação não é pela graça ou é pela perseverança? E como você explica esse texto? O contexto do texto não pode ser na dispensação da graça. Tem que ser outra dispensação, por outra pessoa. Porque se for de graça, o mecanismo do garantia da salvação não vai ser perseverance. Está falando sobre o período da grande tribulação. Olha que interessante, não fica mais fácil de entender? Não fica mais fácil? No período da graça, a salvação é no período da igreja, a salvação é pela graça. No período da grande tribulação, a salvação para aqueles que já têm conhecimento será pela perseverança. Aqueles que resistirem o sinal da besta, aquele que resistir o sistema da besta. Olha que interessante. E aí nós vamos conseguir encaixar tudo aquilo que é a palavra. Por isso que é interessante conhecer as dispensações. E quando você lê o texto, você já faz uma identificação. Nossa, onde que é? Ah, é nesse período aqui. Mas, pastor, até na tribulação, a perseverança dos irmãos em Cristo é ainda pela graça. Porque salvação é nunca não pela graça de Deus. Não qualquer dispensação. Não entendi isso, não entendi. Salvação é sempre pela graça, independente da dispensação. Entendeu? Então, a perseverance perseverança dos irmãos na tribulação, eles têm como de perseverar por causa da graça de Deus. Se não for, eles não tinham condições. Entendeu? Eu entendi essa parte. Sim. Eu entendi. Tá certo. Tá certo. Os irmãos entenderam o que ele quis dizer? A salvação sempre foi pela graça, mas a diferença. Antes da vinda de Cristo. Inclusive antes da vinda de Cristo, sempre foi pela graça dos patriarcas, do povo antigo, dele que o Senhor enviaria o Messias, enviaria aquele que ia livrar o povo da condenação. Então antes eles usavam a fé, esperando, crendo que o Senhor enviaria. No período da graça, nós cremos que o Senhor enviou, que ele já veio. Ele já veio. E no futuro, no período de tribulação, aqueles que se converteram após o arrebatamento da igreja também será pela graça. Na fé de que ele já veio. Já veio, acho que levou o povo embora e eu. Boa reflexão dela, é interessante. Então, o pessoal do Velho Testamento, ela está fervendo. O pessoal do Velho Testamento, eles eram salvos pela fé na promessa da vinda do Messias. Eles não tinham, você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar o sacrifício de Cristo. Não, eles eram salvos pela promessa da vinda do Messias. Todos eles. Agora no período da graça nós somos salvos porque ele já veio e mostrou o seu grande amor por nós. Então eles olhavam para frente, vai vir o Messias. Nós olhamos para trás, olha, ele já veio, realizou a sua obra redentora e nós só precisamos aceitar pela fé que o que ele fez perdoa os meus pecados, o passado, o presente e o futuro. E aí depois eles vão, no período da grande tribulação, vão olhar e falar assim, olha, tudo que ele falou é verdade, ele já veio, não é a vida cristã não foi uma brincadeira. O que os pastores estavam ensinando não era uma mentira, era verdade. E provavelmente muitos, olha, eu estava dentro da igreja, mas o que vai diferir após o arrebatamento da igreja é que o Espírito Santo não estará mais, né? A salvação. Mas quando a pessoa, no período da tribulação, aceitar Jesus, reconhecer Jesus como o autor do arrebatamento, como o autor da salvação, o Espírito Santo, ele não vai vir habitar na pessoa. Como a pessoa entende isso sem o trabalho do Espírito Santo? Mas eu falo habitar na pessoa, no período da tribulação? No período da tribulação? Não.
O Senhor está Porque falando quando do o Senhor Espírito levou- Santo não habitar a pessoa na tribulação. Volta por o sistema do Antigo Testamento, isso que o Senhor está falando? Sim, porque é pela graça, mas o povo antes, no Velho Testamento, não tinha o Espírito Santo. Algumas pessoas, o Senhor enviava o Espírito Santo, Davi, um período que Saul ficou, profetas, mas não era geral como é hoje. Todos aqueles que recebem a Jesus recebem o Espírito Santo. E na próxima, quando Jesus voltar, o Espírito Santo está no céu. Se nós acreditamos que seria um texto, seria um pensamento para a gente talvez aprofundar mais, mas nós acreditamos de que se nós somos habitados pelo Espírito Santo e se nós vamos ser arrebatados, ele não vai estar mais Mas convencendo. não, o Espírito Santo habitando o pessoa que crê é uma coisa. O Espírito Santo não está no mundo é outra. Então, vocês, o pastor, o senhor está falando que o Espírito Santo, quando o arrebatamento acontece, fica com a igreja no céu, ele não está trabalhando no Não, mundo. continua na obra de convencimento. Eu não sei se eu estou errada, né? Continua na obra do convencimento. Mas habitar na pessoa, como se faz no período da graça, eu não acredito que não. E o pastor acredita no quê? É verdade, nós somos selados pelo Espírito Santo quando crê, está falando com a igreja. O Espírito Santo não tinha a mesma função nas pessoas no Antigo Testamento. Eu nunca alguém falou para mim se o Espírito Santo não vai morar dentro da pessoa depois do batimento. Primeira vez eu ouvi isso, então eu tenho que olhar. Mas eu tenho certeza que o trabalho do Espírito Santo não está acabado quando o arrebatamento acontece. Só se você está falando do sistema volta para como foi antes, eu tenho que ver. No momento não tem problema com isso, parte. Só eu quero verificar isso. Quero verificar. Bom, muito bom. O que nós compreendemos é de que isso realmente vai acontecer. Agora, nós não conseguimos. O pensamento é assim, olha, muitas pessoas ouviram do Evangelho, muitas pessoas ouviram sobre a salvação e elas duvidaram, não creram. E elas são conhecedoras da verdade. Porém, a igreja não está aqui mais para orientá-la e nem levá-la a tomar uma decisão de uma forma bíblica. E aí então entra o conhecimento que ela já tem da pessoa de Deus e a perseverança entre não aceitar o novo sistema que está acontecendo. O irmão consegue acompanhar, entender por essa linha de raciocínio? Não. Raciocínio lógico? Assim, pessoas que já ouviram do Evangelho, conhecem o Evangelho e que em determinado momento não tomaram a decisão, elas não quiseram aceitar Cristo como seu Salvador. Elas não precisam, não que não precisam, elas já conhecem a verdade da salvação. Elas conhecem que o mundo está sendo dominado pelo anticristo. Então agora o que o resta fazer é tomar sua decisão e perseverar até o fim. Assim, e perseverar daquilo que ela crê agora como verdade. A salvação ainda continua pela graça. Mas é interessante o pensamento. Como que o irmão tinha falado que cria mesmo? O irmão não tinha ouvido falar assim ainda, né? Eu nunca ouvi a pessoa fala no momento da tribulação o Espírito Santo não morar dentro da pessoa mais. Eu ouvi as discussões sobre o que trabalho o Espírito Santo vai ter depois do arrebatamento. Isso eu já vi muitas vezes. Mas se a igreja, se só a igreja
é o templo do Espírito Santo no crente, porque as pessoas não tinham o dom do Espírito Santo, porque Jesus Cristo enviou o Confortador por nós. Então, não tinha antes Pentecostes, o Pentecostes, não tinha antes, como tem agora nessa dispensação. Só no tribulação, no milênio, eu não tenho certeza. Eu tenho que ver. Eu não sei se automaticamente volta para o sistema que tinha anteriormente do enviado do Espírito Santo ou não. Eu não posso falar. Mas eu nunca. A primeira vez que eu ouvi isso, observação. Muito bom. Vamos dizer assim, existem muitas linhas de raciocínio teológico e aqui particularmente nós, digo por nós como Ministério Bíblico, cremos é assim. Agora existem outras linhas de pensamento, só que a categoria de educação, como sejam sacerdotes, como Esdras, poetas, como Salomão, profetas, qual Isaías, guerreiros, como Davi, pastores, qual Amós, estadistas, como Daniel, sábios, como Moisés e Paulo, e pescadores, homens sem letras, como Pedro e João. Destes, uns formulam leis, como Moisés, outros escrevem histórias, como Josué, este escreve salmos, como Davi, aquele provérbios, como Salomão, uns profecias, como Jeremias, outros biografias, como os evangelistas, outros cartas, como os apóstolos. Muito bem. Então, os seus escritores, homens santos, podia pôr o irmão Lucas ler para nós 2 Pedro 1, 20 e 21, e a irmã Diana lê para nós 2 Timóteo 3, 16. 2 Pedro? 2 Pedro 1, 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação. Isso. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Muito bem. Entre os seus escritores, né? Aqui usa a expressão homens santos de Deus. E é muito importante nós sabermos de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Tanto os seus ensinamentos do Velho Testamento como do Novo Testamento. Embora algumas pessoas queiram, por conveniência, pegar só alguns ensinamentos do Novo Testamento e querendo meio que anular o Velho Testamento, né? Por exemplo, um deles é sobre dízimo, né? Quando se fala sobre dízimo, algumas pessoas falam, mas o dízimo está no Velho Testamento. Não, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus, e esse é um ensinamento. Não é só porque foi no Velho Testamento, não significa que é um princípio que não deve ser obedecido, não deve ser praticado como igreja, né? Até mesmo os 10 mandamentos, né? Alguns falam, não, mas está no Velho Testamento, mas o resumo dos mandamentos que Jesus fala, ele fala assim, amarás a Deus acima de todas as coisas, não é? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E aí depois ele fala assim, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então veja bem, se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, não é? Você não vai cobiçar. Por quê? O que é amar o próximo? É desejar para o seu próximo aquilo que você deseja para você mesmo, não é? Então se você deseja tudo de bom para as pessoas, então você automaticamente está obedecendo o que Deus falou, é amar o próximo como a ti mesmo, e ao mesmo tempo você está obedecendo os 10 mandamentos. Então se você também ama a Deus acima de todas as coisas, você não está cometendo o pecado da idolatria, porque você não está colocando nada acima de Deus, ou no lugar de Deus. Então, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E o interessante falar sobre isso é que homens santos, não é isso?
sabendo principalmente isso, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Ou seja, os apóstolos, os escritores bíblicos, não escreveram o que eles queriam, escreveram o que Deus mandava escrever. Muitas pessoas têm dificuldade nisso, de aceitar isso, né? Que a Bíblia era inspirada por Deus. Deus usou homens para escrever, mas a inspiração, ela ainda continua sendo de Deus, né? E o texto 21 continua dizendo assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Eu não quero escrever isso não, vou escrever uma coisa aqui mais legal, né? Esse negócio talvez, meio de santidade, não, vou escrever, se você for para a igreja tá bom. Não foi isso que aconteceu. Eles escreveram o que Deus queria. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se fosse parafrasear esse texto aqui, diria assim, que eu, sendo um profeta, um escritor bíblico, Deus falava para mim, e na hora de escrever, movidos pelo Espírito Santo. É como se o próprio Espírito Santo pegasse na mão e escrevesse. Não dá para entender dessa forma? Olha, Deus fala, porque inspirada é o sopro de Deus, né? Deus falando com você no seu ouvido, né? Então Deus fala com você e você escreve. É claro que Deus usa a particularidade de cada pessoa, mas ainda assim é inspirado por Deus e movido pelo Espírito Santo. Essa questão que você falou assim, para ver como que é tão perfeito, foi inspirado realmente por Deus, que em nenhum momento da Bíblia se contradiz, né? Então veio de uma pessoa só, de um autor só, o Senhor, né? Deus tem vários homens que escreveram mais profetas, aproximadamente 40 homens, né? Então em nenhum momento eles contradizem, então tudo foi inspirado por um único autor. Muito bem. Agora, o outro texto, qualquer, vamos? 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E o outro, a fim de que... Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem, então a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para correção, para repreensão e educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, não é só um texto, não é só um livro, não é só o Velho Testamento ou o Novo Testamento, ou uma palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus de forma completa, né? Se o pastor deve lembrar, uma vez quando os pastores vão fazer concílio, né? Você crê na Bíblia de forma verbal e plenária, né? Creio. Por quê? Verbal, palavra, plenária, completa, né? Então você crê que cada palavra da Bíblia é inspirada por Deus? Sim. Você crê que ela completa seus ensinamentos, seus pensamentos de Deus? Então nós cremos na Bíblia de forma verbal e plenária. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Outra coisa que eu achei interessante aqui é que Deus usou vários tipos de homens, né? Deus usou pessoas, Deus usou poetas, Deus usou guerreiros, Deus usou pastores, Deus usou sábios e Deus também usou pescadores, né? Isso mostra de que a diferença não está em quem está sendo usado, né? Mas em Deus. Se Ele vai te usar, não importa se você pode ser um poeta, Deus vai te usar como um poeta. Você pode ser um pescador e Deus vai te usar como pescador. Você pode ser um grande sábio, Deus pode te usar dessa forma. E assim mesmo aconteceu. E a palavra de Deus, ela não contém erros, ela
ela não tem contradição, todos os seus ensinamentos se completa e é a palavra de Deus. Amém? Amém. A B. A gente está agora continuando. Quanto ao tempo, viveu Moisés 400 anos antes do cerco de Troia e 300 anos antes de aparecerem os mais antigos sábios da Grécia e Ásia, como Tales, Pitágoras e Confúcio, vivendo João, o último escritor bíblico, uns 1500 anos depois de Moisés. Muito bem. Continuando, irmãos. Com respeito ao lugar. Porém, escritos em pontos tão diferentes como são o centro da Ásia, as areias da Arábia, os desertos da Judéia, os pórticos do templo, as escolas dos profetas em Betel e Jericó, nos palácios da Babilônia, nas margens do Quebar e em meio à civilização oriental, somando-se as figuras, símbolos e expressões dos usos, costumes e cenas que ofereciam tão variados termos e lugares. Os escritores bíblicos foram plenamente inspirados, porém não de tal modo que resultasse supérfluo o mandamento de esquadrinhar as escrituras e que deixasse sem consideração tanta variedade de pessoas, assuntos, épocas e lugares. Essas circunstâncias, como é natural, influíram, ainda que não, certamente, na verdade divina, expressa na linguagem bíblica. Porém, na linguagem bíblica de que se ocupa a hermenêutica e que tão necessário é que a compreenda o pregador, intérprete e expositor bíblico. Muito bem. Falando sobre o lugar, não sei quantos aqui tem Bíblia de estudo. A irmã não tem? Qual a sua dúvida? Uma Bíblia de estudo para dar estudo bíblico, para preparar o material para a sala de aula, é muito bom porque toda a Bíblia de estudo, no seu começo, ela dá uma introdução do livro, né? E ela vai falar sobre a igreja, vai falar sobre o local da escritura, do escrito, vai falar sobre o seu conteúdo, né? Vai falar sobre a data, vai falar sobre o autor. E tudo isso vai facilitar na hora de você fazer uma interpretação. Vamos abrir lá em Filipenses, irmã Adriana, para nós. Falei certo, né? Lê o local da escritura, da escrita aí para nós. Ela vai ler o conteúdo da introdução do livro. Sim. Local? Local da escrita. Eu tenho que destinatário. Autor, data, plano de fundo, contexto, propósito, destinatários. Estes filipenses são os nossos antepassados culturais, os detalhes progressistas. Quando Paulo cruzou o mar de Troas em Filipos, da Ásia para a Europa, culturalmente ele deu um passo gigantesco. As mulheres de Filipos... Deixa eu ver aqui. A minha está assim, o local da escrita. Paulo estava preso quando a carta foi escrita, mas há discordância quanto a exatamente em qual cidade. Alguns pensam que foi em Cesareia, outros em Éfeso. No entanto, ele deve ter escrito a carta em Roma, indubativelmente. No versículo 1:13 fala, né? Eles baseiam isso no versículo 1:13. Ele menciona pretório ou guarda pretoriana, uma tropa romana de elite, destacada para assistir o imperador de Roma. Então, só estou falando aqui só para os irmãos ter noção de que às vezes não, muitos textos, muitas cartas, elas foram escritas por homens e escritas em alguns lugares diferentes. Então, quando você tem esse conhecimento, vai facilitar a sua interpretação do texto. Quando você conhece o autor, quando você conhece a data, quando você conhece o local que foi escrito, aí você, puxa,
agora eu estou compreendendo o que ele está dizendo, agora eu estou compreendendo o que eles estavam pensando, não é? E então saber sobre os lugares é muito importante. Talvez eu queria recomendar aos irmãos de que, como estudante da Palavra de Deus, que os irmãos tenham 4 livros na sua biblioteca pessoal. O primeiro deles é um dicionário bíblico. Existem muitas palavras que vocês talvez não, muitas palavras nós não vamos ter a total compreensão, então é muito importante ter um dicionário bíblico. O segundo é ter uma concordância bíblica ou uma chave bíblica. Por exemplo, se as irmãs querem dar um estudo sobre amor, você pega uma concordância bíblica onde vai ter todos os textos bíblicos falando sobre amor. Então vai te facilitar muito você fazer um estudo. O irmão Lucas quer falar para os jovens, quer falar sobre santificação. Aí vai pegar a chave bíblica lá e, nossa, fala no Velho Testamento, fala no Novo. Geralmente tem umas bíblias que no final não tem isso aí também, textos específicos. Algumas bíblias de estudo tem. A diferença é que ela não dá todos os textos bíblicos, ela dá alguns. Por exemplo, a Bíblia da Mulher já tem. A Bíblia da Mulher tem concordância, alguns tem até dicionário, então alguns tem um pouco de dicionário, né? E inclusive em alguns textos difíceis ela tem um comentário, né? Ela tem um pouco de comentário também no final do rodapé, né? Então, o irmão tinha alguma pergunta? Não, pode perguntar. Eu posso perguntar depois se terminar os 4 livros. Tá. Então, o que nós já falamos? O dicionário de concordância. Uma concordância bíblica. Um comentário bíblico também, ele é muito bom. Um comentário bíblico vai ser muito bom para te dar clareza, te dar convicção daquilo que você vai ensinar. Existem muitos comentários bíblicos na Boas Novas, por exemplo. Betel aqui, Boas Novas é nessa turma. Aqui é Betel, né? Tem alguns comentários muito bons, né? Se você for pegar um comentário, qualquer livro de estudo, já pega e fala assim, eu quero um livro que seja fundamentalista. Mas porque tem alguns comentários que é pentecostal. Aí se você for lá no texto nos textos pentecostal, e aí vai cair, você vai falar em línguas também, entende? E o outro é uma Bíblia de estudo, porque vai te ajudar. Tudo isso para quê? Para fazer uma interpretação correta do texto bíblico. O pastor ia perguntar? Eu só quero avisar, sugestar a possibilidade que quando as pessoas confiam mais nessas coisas que o texto, tipo, você pega um comentário, o senhor já acabou de falar que se não pega o comentário fundamentalista, vai ter um problema, porque uma pessoa fala coisa diferente do outro. Quando nós estamos preparando para o EBD, ou pregação, aula, alguma coisa, todos os suplementos é necessário aqui. Só eu não quero ninguém coloca muito peso nesse aqui quando deve colocar na escritura. Tinha o piada no seminário dos Estados Unidos, tipo o professor, o rodapé do professor, as coisas não foi inspirado, mas os outros foi tipo quase. Esse Bíblia de estudo é mais santo do outro, porque é mais certo, mais correto, e nós acabamos de confiar na opinião dos homens e não na palavra de Deus em alguns assuntos. Então, eu só quero... Sugestão. No site de internet em português não tem os ferramentas que nós temos em inglês para estudar a Bíblia. É muito mais em inglês que existe em português. Mas eu creio que praticamente todas essas coisas estão online hoje em dia. Esses ferramentas para
para utilizar. O que eu estou sugerindo não é que os irmãos deixem de confiar no texto bíblico. Todas essas ferramentas é para ajudar, para facilitar ter um texto bíblico mais interpretado. Agora, a primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas agora vamos chegar lá, né? Não se pode fazer doutrina baseada em apenas um texto bíblico. Se é uma doutrina fundamental, se é algo que Deus quer enfatizar, Ele não vai falar só em um livro ou um verso isolado, Ele vai falar por várias vezes em várias partes da Bíblia. Mas todo comentário, toda a explicação que dá é válida. Obrigado, pastor. Já falamos sobre os lugares, vamos falar sobre a linguagem para nós finalizar a nossa aula de hoje. Eu queria deixar como tarefa para os irmãos as perguntas no final da lição. Os irmãos estão vendo que tem 10 perguntinhas baseadas na própria apostila. E depois os irmãos podem responder, trazer respondido, que a gente vai. Os irmãos escrevem a lápis e depois nós vamos corrigir em aula para a gente, ou pegar as principais para a gente amadurecer mais as ideias. Termina lendo para nós, irmão. Sua linguagem. Uma breve observação geral a respeito da dita linguagem nos fará mais patente ainda a grande necessidade do conhecimento, da sadia interpretação para o estudo proveitoso das Escrituras. Certos doutos, por exemplo, que têm vivido sempre incomunicados com respeito à linguagem bíblica, acham tal linguagem chocante ao incompatível com seu ideal imaginário de revelação divina. Tudo isso pela superabundância de todo gênero de palavras e expressões figuradas e simbólicas que ocorrem nas Escrituras. Algum conhecimento de hermenêutica não só as livrarias de tal dificuldade, como a persuadiria de que tal linguagem é a divina por excelência, como é a mais científica e literária. Muito bem, então é importante você saber quem é o escritor, o tempo que foi escrito, os lugares e também saber sobre as linguagens. Tá bom, irmãos? Vamos encerrar nossa aula por hoje e a próxima aula a gente continua a nossa apostila. Traga como tarefa as perguntas. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Se alguém ficou com alguma dúvida, entre no site. Entre no site. Ora para nós, Lucas, pode, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento de aprendizado. Senhor Deus, em tudo que o pastor vai passar para nós diante de Ti, Senhor Deus, nós possamos filtrar tudo aqui na aula, Senhor Deus, e passar por mais. Deus nos quer, Deus nos abençoando e guardando cada dia como o Senhor nos guardou hoje. Ele faz com Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa restante de aula, uma boa semana e até terça. Quero lembrar os irmãos também que só podem faltar 3 aulas. Na verdade, pode faltar 6 aulas. Então, como nossas aulas têm 2 aulas, então só podem faltar 3 dias. Então, se forem faltar, deixa para faltar o dia que você não aguenta mais. Uma coisa bem, né? Uma coisa bem significativa, pastor. Aí tem que subir no segundo andar e conversar com o secretário. Tchau, gente. Eu tô acho que vai ter intervalo agora, eu puto, né?